Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha, este é o livro das alegações. Hoje nós vamos abordar, falar de um assunto que é interessante, é uma coisa que eu pensei em fazer, achei que é apropriado fazer, que é falar como as pessoas que têm filhos, pessoas que são pais e mães, podem se beneficiar da compreensão do que é o Pacto Ouroboros. Até para deixar claro, para quem não tenha filhos, inclusive, que a ideia não é criar times do tipo o time que tem filho e o time que não tem filho. Esse pessoal é uma coisa e o outro pessoal é outra, nós estamos uns contra os outros. Não tem nada a ver com isso. Tá? Algumas pessoas podem ter essa interpretação errada e eu estou aqui para corrigir, mostrando que pais e mães podem se beneficiar da compreensão do Pacto Ouroboros. E eu dei aqui 5 razões para isso. Tá? Mais razões poderiam ser imaginadas, aí eu dependo também de vocês darem sugestões ou refletirem por si mesmos, né? Mas eu listei aqui pelo menos 5 razões que podem ajudar a compreender como é que a gente não tem aqui time certo, time errado, nós estamos todo mundo junto, no mesmo mundo, passando pela mesma condição humana e supostamente capazes de ajudar uns aos outros, dando o melhor testemunho que a gente puder a respeito do que é essa vida e qual é o sentido de tudo, tá? Vamos lá. No intuito de demonstrar como não faz sentido aplicar o entendimento da traição primordial contra Deus na forma do Pacto Ouroboros para o julgamento de pais e mães, convém que exploremos algumas razões pelas quais estes possam se beneficiar da compreensão desse fenômeno, o que nos leva a praticar a caridade para com eles no lugar de qualquer condenação. E aliás, eu vou dar uma dica aqui. No meu último livro, ou mais exatamente no último capítulo da última edição do último livro que eu escrevi, que se chama A Corus Câncer, terceira edição, e esse último capítulo se chama Contra o Antinatalismo. Lá eu mostro por que a gente não deve mesmo, até pelas melhores razões do mundo, condenar as pessoas que tenham filhos. Tá? Isso aí quem faz é gnóstico. São pessoas que não entendem como é que funciona a providência divina que permite que a gente continue nascendo nesse mundo e vivendo aqui apesar de todos os pesares. Tá? Então eu sugiro quem quiser se aprofundar no tema, especificamente do antinatalismo e por que ele não é viável espiritualmente falando, eu recomendo que vá lá no meu último livro, último capítulo da última edição do meu último livro, em que eu falo isso aí, tá? Sobre esse assunto. Chama-se Contra o Antinatalismo, o capítulo. E o livro se chama A Corus Câncer. Vamos lá, 5 razões, hein? Primeira razão, e a mais importante: reconciliação com Deus. Qualquer pessoa que perceba a razão pela qual veio a nascer neste mundo tem a oportunidade imediata de reconciliar-se com Deus, observando que o Criador apenas protege a nossa liberdade por determinação do seu propósito amoroso, não restando qualquer dúvida na justificação da ação divina. Todos podem ficar em paz com Deus ao perceber que o mal entrou no mundo apesar do desígnio divino, e que o primeiro a ter sido traído pelo intuito maligno foi ele próprio, o nosso Criador, antes que qualquer um de nós tivesse nascido. Isso aqui é importantíssimo, né? Se reconciliar com Deus pode até ser causa suficiente para isso aqui ser espalhado e beneficiar, inclusive, pais e mães. Ou seja, a pessoa entendeu o que aconteceu com ela própria. Entendeu? Essa é a razão que, assim, tirando Adão e Eva, vamos supor que você conceba lá o primeiro casal, o casal primordial. Tá? Pode ser Adão e Eva, ou quem você quiser aí na sua mitologia. Esse casal, em tese, fez uma coisa diferente do que nós fizemos. Né? Mas todos os outros desde lá estão simplesmente imitando os pais e foram colocados em primeiro lugar através dessa própria arbitrariedade. Então você não pode condenar as pessoas que tenham filhos por não terem discernimento espiritual suficiente para se abster de tomar essa decisão ou de cometer essa ação irrefletida, né? Por causa do seguinte: essas pessoas já foram elas mesmas colocadas num mundo à revelia do interesse delas. Elas não tiveram muita opção, como a gente também não teve. Então a pessoa pode até não ter tido opção pelo discernimento que teria sido melhor, mas ela também não recebeu a graça perfeita que seria necessária para ela não se enganar desde o início, como seria esperado se nós fôssemos criados por Deus diretamente. Então tem que ter misericórdia. Tem que entender a situação dessas pessoas e entender que pais e mães que compreendam o que é o Pacto Ouroboros, em primeiro lugar, se reconciliam com Deus, dizendo assim: peraí,
Então Deus não nos deve nada. Quem nos fez tudo, quem nos fez passar por tudo que nós passamos foram os nossos pais. Deus está livre. Se Deus está livre, eu posso me relacionar bem com Ele. Se eu posso me relacionar bem com Ele, a minha vida pode melhorar. Então esse é o primeiro ponto e o mais importante de todos. Segunda razão, reconciliação com seus pais. É muito fácil, ao perceber o grau da perversidade da mentira do Ouroboros, ver como os nossos antepassados, até a geração dos nossos pais, e incluindo esta, foram todos enganados e usados para a manutenção do mal, contra o seu próprio melhor interesse. Se são culpáveis por um crime de omissão ou comissão pretensiosa, muito mais ainda são perdoáveis por terem nascido todos em cativeiro, como nós mesmos, sendo muito difícil a escolha da ruptura com o pacto, ainda mais para eles do que para nós, conforme progride a noção moral da libertação dos filhos e do direito dos não concebidos. Então veja que interessante. É outra coisa que facilita também, que ajuda quem é pai e mãe, é que eles têm um bom relacionamento com os seus próprios pais. Entendendo que, peraí, então Deus não é o culpado, mas os meus pais, embora eles tenham produzido essa realidade, eles também foram colocados nessas pelos pais deles. E eles não sabiam o que estavam fazendo, porque se soubessem não teriam feito. Então tá tudo livre com eles também. Você pode viver muito melhor com os seus pais tendo conhecimento do Pacto Ouroboros, por incrível que pareça. Pode parecer o contrário, né? Esse é um dos problemas do antinatalismo. O pessoal que é antinatalista gosta de brigar com os pais, com os parentes, né? Falar, vocês que são os culpados e tal. Mas a verdade é o seguinte, se você olhar para eles de uma forma humana, como se você estivesse no lugar deles, você vai entender que eles não têm tanta culpa assim, não tem um tanto lá, não dá para dizer que não tenha, mas eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo. Eles foram colocados aqui tanto quanto você foi, então dá para se reconciliar com eles e ter uma vida muito melhor com eles, apesar de saber que eles foram metidos nessa confusão toda e que eles participaram até dessa confusão. Então tem muita gente que tem problema com Deus até conhecer o Pacto Ouroboros e entender o que nós estamos fazendo aqui. E tem gente também que tem um problema com os pais até entender a profundidade da mentira do Pacto Ouroboros. E aí consegue se relacionar melhor com os pais também. Tá? E tem essa questão também da evolução das gerações. As gerações anteriores tinham mais dificuldade para não ter filho, não é que nem hoje em dia. Hoje em dia você pode não ter filho, até mulheres, né? E tudo bem. Algumas pessoas vão olhar feio para você, mas não tem problema. Olhar feio não tem problema, né? Não mata ninguém. É mais fácil hoje você viver com liberdade com relação ao pacto do que os seus pais e os seus avós. Então você tem que ter paciência também, porque eles não tiveram essa possibilidade toda que a gente tem hoje, moral, né? Em termos morais. Terceira razão, reconciliação com seus filhos. Não foi por uma fatalidade ou determinação inescapável que tais filhos tenham nascido assim ou assado, e dado este ou aquele tipo de experiência frustrante ou de sofrimento para os pais. Cientes de que foram usados por um propósito espiritual enganoso, pais e mães podem se reconciliar com seus filhos, vendo-os como vítimas iguais a si mesmos, de um grande esquema de poder que governa este mundo. Vendo a vida humana de forma mais simples, como ela é, podem cuidar uns dos outros com maior paz e alegria. Até porque não exigirão triunfos e sucessos absurdos da sua descendência, agora que a verdade lhes foi revelada. Então a pressão vai toda embora. É mais fácil sobreviver em humildade e esperar pela salvação da graça, o fardo leve e jugo suave de Jesus, do que conquistar a felicidade como um produto ensoberbado da ação humana que só traz maiores sofrimentos. Isso aqui é maravilhoso. Quer dizer, os pais e mães que entendem o Pacto Ouroboros e compreendem o que eles estão vivendo, eles conseguem viver em maior paz, se reconciliar com os próprios filhos, aceitar as limitações dos filhos, aceitar todas as deficiências e todas as frustrações também. Os seus filhos não estão aqui para te dar prazer. Eles foram arremessados aqui como você também foi. E eles não deveriam estar aqui como você também não deveria. Então você olha para eles de uma forma mais humana, falando, olha só, uma criatura inocente como eu, que veio parar neste mundo. E a pressão vai embora também. Se não era pra gente estar aqui, é pra gente estar em outro lugar, para onde a gente deve estar indo no futuro, em breve, então também não preciso ficar pressionando, enchendo meus sacos dos meus filhos, porque eles precisam conquistar as coisas e tal. Eu vivo humilde com Deus e eles também podem. Então é a paz, entendeu? Se você entende o que você está fazendo nesse mundo,
Você entende o que os seus filhos estão fazendo nesse mundo. Por que eles estão aqui? Como que eles vieram parar aqui mesmo? E aí você consegue entrar em paz com eles, parar de pressionar, parar de encher o saco. E vocês vivem todos, podem, né, viver de forma muito mais leve, sem esperar da vida, o que não é. Todas essas frustrações, todas essas decepções têm que ser eliminadas pela consciência da verdade e da condição humana nesse mundo. E podem ser facilmente. O que impede a paz é justamente a mentira. Você entende? Então você acha que você estar nesse mundo foi mérito dos seus pais. Então você acha que você conquistar as coisas aqui são seu mérito. E os seus filhos também são mérito seu e vai ser mérito deles. Então Deus está fora de toda a trajetória. Como isso é uma mentira, vai ser difícil sustentar, vai causar um monte de sofrimento. Mas se nós nos vermos uns aos outros como náufragos, que fomos parar junto na mesma ilha deserta, esperando passar um barco que vai nos levar para nossa casa, é muito mais fácil. Muito mais fácil você tolerar as diferenças e os defeitos dos outros, inclusive, né? E até de si mesmo, você para de se cobrar a si mesmo. Você fala assim, então nós estamos aqui de passagem, aqui não é tão importante quanto parecia. Quarta razão. O mundo perde sua opacidade e agora toda medida pode ser calculada considerando o sentido espiritual da vida num mundo decaído e governado por potências traidoras do amor divino. Agora você sabe onde você está. É possível viver desprezando a farsa e a mentira, sem cair em um medo paralisante, contando com um discernimento que não vem mais da cultura da legitimação e normalização gerada pelos bispos do sistema da besta, mas do Deus verdadeiro através do seu Espírito Santo, amigo de todos os que são amigos de Deus. Então, o fim da mentira, o discernimento do Pacto Ouroboros, permite que você viva uma vida apartada da mentira que é feita para legitimizar esse mundo e a vida neste mundo. Então, é pela liberdade. Você ganha discernimento e ganha vigilância. Você está livre do mal, porque você já entendeu o que nós estamos fazendo aqui. Vai em linha com o que eu já falei aqui na terceira, né? Na terceira razão, mas é mais focado no próprio indivíduo, né? O benefício do próprio indivíduo de ter vigilância e discernimento a partir do conhecimento do Pacto Ouroboros, fala, opa, peraí, agora eu sei onde eu estou, não estou tão perdido assim. E as pessoas também não vão te enganar mais com tanta facilidade. Quinta razão, testemunho qualificado. Com a compreensão da profunda verdade por trás... Com a compreensão da profunda verdade por trás da realidade em que vivemos, esses pais e mães podem dar testemunho qualificado de sua própria experiência. Em primeiro lugar aos próprios filhos e em seguida a todo o mundo. Na minha trajetória eu sempre fiquei impressionado com esse poder de testemunho que pais e mães podem dar, quando entendem a realidade que viveram e vivem, e quando não temem compartilhar a sua visão, mesmo quando isso pareça depor contra a sua imagem. Isto está entre os testemunhos mais poderosos e qualificados a respeito do Pacto Ouroboros, diretamente pelas palavras daqueles que o experimentaram e que não temem a sua denúncia. Isso aqui eu já vi várias vezes. É maravilhoso quando os pais e mães podem dizer assim, não, eu amo os meus filhos. Claro que eu os amo, eu quero o bem deles e tal, tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso, mas eles não deveriam estar aqui. E eu não deveria ter colocado eles aqui nesse mundo. Isso aí eu já vi várias vezes, geralmente num contexto de uma discussão antinatalista, né? Porque isso aqui que eu tô fazendo, a denúncia do Pacto Ouroboros, da forma como eu vejo aqui, ninguém faz. Então, você tem por um lado o pessoal antinatalista, que é filosofia utilitarista, que não tem nada a ver. E por outro lado você tem o pessoal gnóstico, que fala que o Deus verdadeiro que o demiurgo criou esse mundo, que o Deus verdadeiro está para além do demiurgo, que a gente não deveria estar na matéria, que estar na matéria é uma mentira, e que a gente tem que subir pela gnose, pela ascese gnóstica e tal, enfim, só lixo também. É o diabo dos dois lados. No antinatalismo não dá para dizer tanto que é o diabo, mas também não é tão bom não, porque tem muita gente lá que é a favor de aborto, a favor de umas coisas lá que eu acho meio estranho e complicado. Então é o seguinte... Desse jeito aqui que eu tô falando, que eu saiba só eu faço. Lógico que eu não conheço tudo, né? E como é um tema que com certeza nunca vai ser mainstream neste mundo, então dá para entender até que tem outras pessoas por aí que possam estar trabalhando com isso aqui, mas eu não saiba quem são, assim como muitas pessoas não vão conhecer o meu trabalho também. Porque isso aqui nunca vai ganhar muita audiência em lugar nenhum, porque
É contra o projeto da humanidade, por assim dizer, né? Mas tem, dentro do contexto da discussão antinatalista, tem pais e mães que chegam lá com essa tranquilidade e falam assim, não, tudo bem, deu tudo certo, eu amo meus filhos, e até tem vida boa, não são vidas frustrantes não, terríveis não, pessoas que têm uma vida boa, mas elas falam mesmo assim, eu não deveria ter tido meus filhos. Isso está aumentando cada vez mais. A liberdade do ser humano é atingir essa consciência, graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo, eu não sei onde que eu vi, mas era tipo um chá revelação. Não era um chá revelação. Chá revelação é quando vai revelar o sexo da criança, né? Era uma outra coisa. Era uma filmagem. Estavam filmando uma casa lá. Tava o pai, tava o homem e a mulher, o casal, né? Que já tem um filho ou dois. E eles estavam indo lá mostrar, né? De surpresa, estavam com um exame, né? O ultrassom, acho que era isso aí. O ultrassom mostrando que tinha uma criança, a mulher estava grávida de novo. Acho que do segundo ou terceiro filho. E eles queriam levar para a avó ver e, né, celebrar com eles. Fazer uma festa. Mais um tá chegando aí e tal. E aí eles estão filmando para, né, registrar um momento de celebração, de comemoração. E aí eles mostram assim, olha só, surpresa, vovó, surpresa. Aí a mulher olha assim, ela entende, né? Tem mais uma criança, aí olha para eles assim e fala assim, mas mais um? Né? Vocês já têm um ou dois, eu não lembro agora se era um ou dois, vocês já têm tal criança, já, né, tá difícil de cuidar, vocês queriam mesmo mais um? E aí fica um puta anticlímax, porque era pra ser a comemoração, né, a avó celebrando mais um neto e tal, feliz da vida, e ela não ficou feliz não, ela ficou preocupada. Esse vídeo é muito legal, é difícil achar porque eu não sei nem o nome, mas enfim, tá na internet por aí. A mulher falou assim, mas mais um, né? Vocês precisavam fazer isso? Quer dizer, ela tá vivendo a realidade da vida. Ela consegue, não é que ela não ama os filhos e não ama os netos. Vai amar sempre, não tá em discussão isso. Ela não era uma pessoa perversa, era uma pessoa realista. Então assim, por que isso? Por que vocês estão fazendo isso? Entendeu? Então isso existe, essa consciência existe e ela vem crescendo cada vez mais. É doído, então não é fácil, mas ela vem crescendo mesmo assim. Tá? Eu já falei bastante sobre isso, quem quiser saber vai lá nas 3 eras da libertação cristã, a libertação dos escravos, das mulheres e dos filhos. Eu falo em detalhes sobre esse assunto. Tem um vídeo aí no canal. Para encerrar, é para a salvação de todos que recebemos a boa notícia do amor de Deus através do testemunho de Jesus Cristo. Que ninguém pense, em grande equívoco, que o conhecimento dos meios pelos quais o mal veio a dominar a terra sirva para a separação entre bons e maus por ações desqualificadas. É justamente o contrário que ocorre. A separação pela escolha livre, consciente e responsável. E neste intuito, o testemunho da verdade sempre beneficiará aqueles que desejam a liberdade do verdadeiro amor. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os pais e as mães têm que saber sim do Pacto Ouroboros. É bom para eles saber. Mas vai ser assustador, eles vão achar que nós estamos contra eles. Não vão achar nada. Quem quiser, que nem essa senhora que eu acabei de falar desse vídeo. Quem quiser ter discernimento vai ter. E não é contra as pessoas que nós estamos falando, é para a favor da consciência, a favor das pessoas. Não é contra. O ser humano tem que se tirar do lugar de Deus. Você não é Deus. Os seus filhos não precisam de você para existir. Eles precisam de você para existir num mundo amaldiçoado, onde eles vão experimentar a doença, a velhice e a morte. Isso sim. Porque Deus não dá isso para os nossos filhos, somos nós que damos. Tá? Então assim, eu já falei muito sobre esse assunto, é um dos assuntos que a gente mais fala no canal, se não for o assunto que a gente mais fala. Até pode parecer que é uma questão obsessiva para nós, mas não é. É que acaba sendo o momento que eu estou refletindo sobre as coisas e às vezes eu estou trabalhando um tema e me faço questões, aí me vem as ideias para fazer uma nova posicionamento, enfim. Mas a gente tem muitos temas para trabalhar no futuro, não fiquem pensando que a gente é monotemático aqui, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido. Quem tiver dúvida pode colocar dúvida nos comentários, ou mandar e-mail ou mensagem no grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.